nesse sentido, a aproximação com o Haroldo foi muito, muito natural. Foi um processo natural. Eu acho que precisava alguém complementar. Meu maior problema é um problema de validação. Se eu fosse falar em termos meramente eleitorais, validação e aceite por parte das pessoas mais velhas. Né? As pesquisas nos mostram que há um gap de gênero, de sexo aqui, coloque o termo que preferir, mas quando a gente vai se aproximando das mulheres que realmente nos conhecem, a gente vai bem. O problema, de fato, é uma validação dentre as pessoas mais velhas, dado que eu sou um pré-candidato mais jovem e que desafia, em grande medida, os dois ídolos das pessoas mais velhas. O Lula, ele vai muito bem entre as pessoas com mais de 60 anos, e o Flávio Bolsonaro vai por causa do pai também, com as pessoas de 50 anos para cima. E o recado que está dado nisso é como se eu fosse um jovem desafiante junto aos ídolos dessas figuras. Então, uma figura como o do Haroldo é muito importante para mostrar que as pessoas mais velhas não precisam ficar presas nessa dicotomia. Os mais jovens, como a pesquisa Atlas mostrou, não estão presos. A dicotomia e a tal da polarização, quem quebrou fomos nós entre os mais jovens. E isso precisa ficar muito claro. Não foram nossos adversários, todas aquelas construções de Simone Tebet da última eleição, ou mesmo o desenho dos governadores, aquilo fracassou. O que a pesquisa Atlas, agora dessa última semana, nos mostrou dentre os mais jovens, quem nos conhece, nós quebramos a dicotomia. A dicotomia, ela está morta e ela está sendo sepultada, e onde ainda existe a dicotomia, com o lulismo e o bolsonarismo ainda de pé, é com pessoas que ainda não nos conhecem. Então, naturalmente, nós precisamos mostrar que há uma porta de saída para esses eleitores, que eles não precisam ficar presos no engano, que é o engano do lulismo, que é o engano do bolsonarismo. O Haroldo foi uma pessoa que esteve no PL, o partido do Bolsonaro, ele fez de maneira autônoma sua transição até o nosso grupo político, e eu acho que isso isso serve como uma espécie de exemplo, eu diria, uma espécie de paciente zero, né? Ele é o primeiro dos homens da geração dele, uma figura do universo militar, do sul do Brasil, uma figura com uma diferença de idade com relação a mim, que olha e faz uma escolha consciente sobre um caminho que as gerações mais novas já adotaram. Então, eu acho que isso é muito simbólico, eu acho que isso é verdadeiramente bonito, e aí isso vai nos ajudar com certeza a fazer com as gerações restantes que ainda precisam nos conhecer, o que nós já fizemos dos mais jovens, que é demolir a dicotomia Lula e Bolsonaro. Nós faremos isso de maneira clara. Passar a palavra, se quiser dar uma palavra aqui, e aí a gente abre para as perguntas com vocês, pode ser? Quando nós olhamos para o Renan... Obrigado. Quando nós olhamos para o Renan, olhamos e vemos um homem de 42 anos. Eu olho o Renan, vejo este homem de 42 anos, mas também vejo em ti, Renan, um espírito milenar. Intuo que nós estamos cercados por espíritos de luz, e não necessariamente só os corpos físicos aqui presentes. Dito isto, antes de prosseguir brevemente, quero saudar os colegas jornalistas aqui presentes. Tenho o privilégio de atuar desde 1987 como jornalista militar, convidado que fui para fazer o Jornal dos Cadetes da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, e com uma produção profícua de jornais, livros e revistas. Fiz jornalismo na UBRA e depois na Uniriter. Então quero saudá-los nessa condição e elogiar, reconhecer os veículos da RBS e da Rede Record no Rio Grande do Sul, que trataram o lançamento pelo Renan da nossa pré-candidatura à vice-presidência da República com muito respeito e profissionalismo. Lendo a matéria do Correio do Povo e da Zero Hora hoje, que me foi mandada por amigos do Rio Grande do Sul, eu fiquei muito emocionado com o respeito da imprensa. A responsabilidade que eu tenho como gaúcho é gigantesca. Eu não vou decepcionar os gaúchos e muito menos o povo brasileiro ao lado do Renan. E oro todos os dias para o povo brasileiro olhar com o respeito que nós olhamos para o Renan e ungí-lo com a presidência da República. Porque eu sinto no meu coração. O Renan não é a terceira via. O Renan, para mim, é o único caminho a ser seguido. Pelo histórico do governo atual e o histórico do governo que eventualmente poderia ser exercido por Flávio Bolsonaro. Considerando o histórico político de ambos, onde a improbidade administrativa, usarei um termo genérico, ela foi vilipendiada. E quando eu olho para o Renan, e vou concluir agora, eu lembro
do artigo 37 da Constituição Federal do Brasil. Lá estão elencados os princípios básicos da administração pública. E é fácil memorizá-los, porque a palavra alude à limpeza, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lendo o que significa cada uma dessas palavras, eu vejo estas palavras amalgamadas no nosso pré-candidato à presidência da República. Então me perfilo e presto a minha continência garbosa e bem sincera à nação brasileira e ao próximo presidente do Brasil, com a permissão dos brasileiros que vão nos assistir. Presidente. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Gostou deste corte? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ajuda o Brasil Politizando a levar mais informação e debate para cada vez mais pessoas.